Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à revisão de Geografia. Nós vamos fazer uma avaliação, então, que eu já enviei para a Sônia, que será enviada a vocês. Nessa avaliação, nós temos 15 questões, algumas descritivas e outras que são optativas, tá? Então, assim, a avaliação não tá difícil, tá bem de acordo com o conteúdo que nós temos lá no livro de vocês. Eu fui pegando o conteúdo, fazendo as questões ali, né? E deixei bem organizadinho na avaliação lá também, que tem lá questões do capítulo 1, aí tem as questões do capítulo 2, vem as questões do capítulo 2, questões do 3, questões do 4. Então tá bem organizado, tá bem fácil para vocês se localizarem lá e buscarem as informações no livro. Mas de qualquer forma, eu vou falar sobre os conteúdos que nós falamos lá no primeiro bimestre para a gente relembrar, tá bom? Então nós falamos do que no primeiro bimestre? Não sei, professora, não lembro. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai relembrar, tá? Nós falamos sobre o Brasil, sobre como ele está regionalizado, dividido. Falamos da sua localização em relação ao globo terrestre, ao restante do nosso mundo, né? A sua colocação dentro do nosso planeta. Falamos sobre a população e algumas características interessantes aí, tá bom? Então, o Brasil. Sobre a localização do Brasil, nós temos o 5º maior país em extensão territorial, é um país muito rico em relação à natureza, né, à riqueza, até por conta da variação climática que nós temos aqui no Brasil. Então, mas onde o Brasil está? O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico e ele fica dentro da América do Sul. Aqui dentro da América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países, salvo 2 exceções. Então ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, mas ele faz fronteira com todos esses outros países aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, mesmo que seja só um pedacinho da Argentina ali, mas faz fronteira. Outra coisa, aqui nós temos a linha do Equador e aqui o meridiano de Greenwich, tá? O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, sendo assim, ele está na porção ocidental, tá bom? Sempre lembre que o Oriente é onde fica o pessoal do olhinho puxado, aí não tem erro. Lá no Japão que fica a leste do meridiano de Greenwich, mas nós estamos no Ocidente. Aqui tem a linha do Equador, 97% do nosso país está abaixo da linha do Equador e apenas 3% acima da linha do Equador. Mesmo assim, então, o Brasil é um país que ocupa tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Então, se eu falasse para vocês onde está o Brasil em relação ao globo terrestre, ele está na porção ocidental, tá? E ocupa tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, ok? Continuando lá. Nós falamos também que o Brasil possui pontos extremos. O que são os pontos extremos? Então lembra que são as maiores distâncias que podem ser percorridas do norte ao sul e do leste a oeste dentro do nosso país. E aí vamos aos nomes mais bonitinhos, tá? Então aqui no norte, fica mais ou menos aqui, ó, nós temos o Monte Caburaí, ou ainda a nascente do rio Ailã, tá bom? Então é um dos pontos extremos. Descendo até aqui no finalzinho, se a gente fosse fazer uma reta, o ponto mais distante do ponto norte é o Arroio Chuí, que está aqui no sul, tá? Isso então de norte ao sul. Do lado de cá, nós temos a Ponta dos Seixas, tá? No leste, e no oeste, o outro ponto extremo que nós temos é a nascente do rio Moa, tá bom? Então esses são os 4 pontos extremos do Brasil. O Brasil, por ser um país muito grande em extensão territorial, ele precisa ser dividido, então ele é regionalizado para que a gente possa organizar melhor e fazer uma administração mais interessante aí de todo esse território. Existem algumas formas, né, de regionalizar o Brasil, mas nós estudamos 2, a do IBGE e também a geoeconômica, tá? A gente já vai falar sobre as 2. Primeiro vamos começar lá pelo IBGE. A regionalização, segundo o IBGE, é a mais utilizada e a mais conhecida. Segundo o IBGE, eles pegaram não somente as características econômicas, mas pegaram também as características culturais, a localização, as características climáticas, né, e naturais, características de vegetação e também as características econômicas. Então, o que eles fizeram?
Eles pegaram as partes do Brasil que tinham essas características em comum e as dividiram, né, em 5 partes com nomes diferentes. Então, segundo o IBGE, nós temos 5 grandes regiões que são chamadas de Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Região Sul. São as 5 regiões do Brasil, ok? Essas regiões, elas têm algumas características bem distintas. Lá no livro de vocês, deixa só eu pegar aqui rapidinho o livro, eu já volto. Aqui, na página 224, tem um mapinha lá, então, dessa divisão do IBGE, ok? Então, são regiões bastante distintas, com culturas muito distintas, com características físicas muito diferentes uma das outras e também com características econômicas bem diferentes. As que são mais parecidas, assim, culturalmente, né, e climáticas, né, e falando de clima e de cultura, seria aqui, ó, a região do Sudeste e a região Sul, tá? Principalmente na questão econômica, eles são as que estão mais próximas. Mas isso não significa que ela seja totalmente diferente das outras, tá bom? Existem características comuns entre todas elas, obviamente. A segunda forma de regionalizar que nós temos é a geoeconômica. Nessa nós temos, então, outros 3 nomes. Então, são divididas em 3 grandes regiões geoeconômicas. E nessa divisão do Pedro Pinchas, a gente vai fazer o quê? Vai dividir o Brasil segundo a economia, conforme o próprio nome diz. Então, nós temos a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Tá? Então, são somente 3 regiões que estão divididas. Justamente porque dentro dessa visão, a região Nordeste, né, ela é um intermediário ali, digamos, né, de desenvolvimento, né, que seria essa regiãozinha aqui. Essa região Centro-Sul seria mais desenvolvida economicamente e essa parte da região amazônica seria a parte menos desenvolvida. Então, essa é outra forma de regionalizar que nós temos ali. E, por fim, né, a população brasileira. Então, lembrando que o Brasil, lá na sua originalidade, né, historicamente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos quem vivia aqui no Brasil antes da chegada dos imigrantes? Tínhamos apenas os indígenas. Eram todos iguais? Não, não eram todos iguais, porque existiam muitas tribos e todas elas não eram iguais às outras. As características físicas, embora fossem semelhantes, mas as culturas eram bem diferentes, né? Eles tinham hábitos diferentes, cultuavam coisas diferentes, mas eram todos indígenas, eram povos que são considerados pré-colombianos porque estavam aqui antes da chegada do Colombo, tá? Então, esse povo que já estava aqui, ele não desapareceu quando o Brasil foi descoberto. É muito estranho quando a gente fala assim, o descobrimento do Brasil. É estranho por quê? Porque o Brasil já nunca foi descoberto, né? Esse nome deveria ser outro, né? O Brasil, ele já era habitado, já existiam pessoas aqui, né? É difícil, não sei qual que é a questão histórica, por que falam de descobrimento do Brasil. Não acho que o Brasil foi descoberto, né? Como que você pode descobrir algo que já foi descoberto antes, né? É uma descoberta quando você, sei lá, vai em algum lugar que nunca ninguém foi, que outras pessoas não estiveram ali. E quando se utiliza esse termo descoberta do Brasil, é como se os indígenas não fossem gente, né? Não é isso que dá a impressão? Eu não sei, eu cresci com esse pensamento aí quando eu era criança, eu ficava pensando, assim, mas como que descobriram? Ninguém descobriu nada, já estava descoberto há muito tempo, né? Então eles só chegaram aqui, esse nome é muito chato, não tem nada a ver. E aí, pessoal, quando os europeus chegaram aqui, então, eles encontraram essas populações indígenas aqui. E essa população, um tanto eles escravizaram, outro tanto eles assassinaram, e uma outra parte dessa população permaneceu morando aqui no Brasil, né, com sua cultura, se retiraram das regiões litorâneas, foram expulsos, na verdade, dessas regiões litorâneas, né, com sua cultura, e foram habitar o interior do Brasil. No entanto, né, logo após esse período de, então, chegada dos europeus, de descoberta, que não é uma descoberta, trouxeram, né, os escravos africanos para cá para escravizá-los, coitados. A população, né, da África foi trazida para cá para ser escravizada.
Mas quando passou o período de escravidão, esses escravos, né, esses africanos, eles deixaram de ser escravos, tornaram-se cidadãos, mas ficaram esquecidos. Ninguém pegou eles e falou, não, vamos pegar vocês então, já que vocês estavam aqui, né, estavam sendo... Quem quer voltar? Se alguém quiser voltar, a gente leva... Não, não teve essa proposta. Eles simplesmente falaram, não, acabou a escravidão. Tá, mas e agora? A gente vai ter um emprego remunerado, nós vamos fazer uma outra atividade, o que a gente pode fazer? Ninguém sabia de nada, simplesmente acabou, tchau, siga a sua vida, amigo, na sorte. E essa população também permaneceu aqui no Brasil, uma população de africanos, ok? E aí tiveram os europeus que vieram para cá e que continuam vindo até hoje, e tudo isso foi se misturando. Então hoje, né, depois de um período, vieram também asiáticos, veio gente de todo o resto do mundo para cá, né? Veio asiático, veio africano, veio europeu, e aí formou essa população miscigenada que nós temos aí. Né? Se a gente for analisar a nossa família, meu Deus, tem uma mistura, todos vocês, deve ter muitas misturas. Na minha família tem descendência indígena, nós temos negros, temos europeus, só não tem asiático na minha família, mas o resto tá cheio. Ah, minto, porque o vô da minha avó era do Oriente Médio, então, na verdade, até tem de lá também, tá? Então, assim, tem muita mistura de raças. Isso tudo é muito miscigenado, é muito misturado, né? Então, nossa população, ela é toda misturadinha. Pessoal, desses conteúdos que a gente falou, tá? Eu tentei seguir mais ou menos ali conforme estava na avaliação de vocês. Mas nós vamos fazer uma reunião via Google Meet, ao vivaço, eu e vocês, tá? Onde vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês relacionadas a essa avaliação. Essa nossa reunião vai ser na quinta-feira mesmo, hoje é dia 21, então vai ser dia 23, e a gente vai conversar, trocar uma ideia e matar a saudade, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, qualquer coisa podem comentar também lá no sistema da escola. Abraço, tchau, tchau, espero ter ajudado, né, em relação à avaliação.